Meu nome é Marco Antônio Amaral Pires e represento hoje aqui, nessa apresentação, o Grupo Técnico de Perícias, Arbitragem e Blockchain, dentro da proposta de trabalho para esse ano de 2020, nos limites do nosso relacionamento social e distanciamento, que considera determinados temas que devem ser explorados de forma intensa e possam produzir resultados eficientes e consistentes para a classe contábil e seus clientes. Sendo um assunto que diz respeito à mitigação de riscos para todos os envolvidos, adere aos interesses do foco do trabalho técnico do perito, seja no âmbito judicial e principalmente na condição de evitar conflitos mais polarizados, oferecendo elementos técnicos consistentes, como na atuação com perito na arbitragem. A arbitragem, como instituto de solução de conflitos que busca a convergência pela própria motivação de ser uma escolha consensual, traz na estrutura da CAMS uma câmara de arbitragem que oferece alternativas atrativas para a sociedade, um instrumento que visa a mitigação de riscos para os envolvidos, seja para o escritório de contabilidade, as empresas e os trabalhadores. Na medida em que se porta como elo de solução de rescisões trabalhistas com formalidade e legalidade, para reduzir a distensão causada com a demissão, notadamente nesses momentos críticos da economia causada pelo Covid-19. Por esse motivo, o Grupo Técnico de Perícias convidou a CAMS para a apresentação institucional desse instrumento de mitigação de risco. Com vocês, Guilherme Aguiar. Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Aguiar e eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre a arbitragem trabalhista, mais especificamente a arbitragem trabalhista sumária. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, em especial no nome da presidente Rosa Maria Abreu Barros e do Marco Antônio Amaral Pires, vice-coordenador do Grupo de Estudos Técnicos de Perícia, Arbitragem e Blockchain. Antes da gente entrar especificamente no termo da arbitragem, eu acho importante a gente conversar um pouco sobre o momento pelo qual se encontra o Poder Judiciário no Brasil hoje. O que a gente verifica é que há um grande excesso de demandas judiciais hoje no Brasil. Segundo números do próprio CNJ, só na Justiça do Trabalho, em 2018, foram mais de 3.500.000 processos distribuídos, sendo que já existiam quase 5 milhões de processos pendentes de julgamento. Além disso, esse excesso de demanda ele acaba causando uma enorme morosidade do sistema judicial como um todo. Segundo o próprio CNJ, uma ação trabalhista ela demora em torno de 4 anos e 7 meses para ter a sua fase de conhecimento e de execução na primeira e segunda instância, ou seja, sem considerarmos sequer quaisquer recursos para as instâncias superiores. E, nesse ponto, eu acho até importante trazer um pouco a realidade. O que a gente vê hoje, por exemplo, no escritório de advocacia, são processos que estão, por exemplo, em tramitação há 4, 5 anos e que estão, por exemplo, conclusos para o julgamento já há aproximadamente 2 anos. Ou seja, são processos que, com 4, 5 anos de duração, sequer tiveram sentença proferida nos autos. Além disso, esse grande excesso de demandas judiciais causa uma enorme sobrecarga sobre os ombros dos magistrados brasileiros. Os magistrados brasileiros, segundo os estudos do CNJ, são os servidores públicos que têm maior eficiência no trabalho. Inclusive, muitas vezes, até uma eficiência maior do que, inclusive, o trabalhador da área do setor privado. Ocorre que, com esse enorme número de processos e essa sobrecarga, é muito difícil os juízes eles analisarem detalhadamente todos os processos pelos quais eles precisam fazer suas decisões. Então, com isso, a gente verifica que existe hoje um grande número de decisões em massa nos processos, ou seja, são decisões muito semelhantes, em processos semelhantes, mas sem considerar, por exemplo, as especificidades de cada processo judicial. Além disso, a gente percebe que há uma enorme imprevisibilidade das decisões e, com isso, uma diminuição da segurança jurídica, uma vez que, muitas vezes, juízes diferentes têm entendimentos diferentes sobre o mesmo tema e, com isso, a gente precisa aguardar a subida do processo para as instâncias superiores para que haja uma uniformização da jurisprudência, o que pode demorar muitos anos para ocorrer.
Além disso, a gente verifica, inclusive, em casos que o mesmo juiz ele possui decisões em sentidos opostos sobre o mesmo objeto. Então, hoje, as pessoas que procuram o Poder Judiciário, elas não possuem uma segurança jurídica, elas não sabem exatamente qual que vai ser o entendimento daquele juiz com base nas decisões anteriores dele. Além disso, a gente tem verificado que tem havido um aumento dos custos processuais na Justiça como um todo, e principalmente na Justiça do Trabalho, e, inclusive, agora a utilização dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, que é uma novidade da Reforma Trabalhista de 2017. Então, a gente tem visto hoje também que o custo para que o cidadão ele procure a Justiça do Trabalho tem sido muito alta, muitas vezes impedindo o acesso à Justiça. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é perguntar o que é a arbitragem. A arbitragem é um método de resolução de conflito desvinculado do Poder Judiciário, ou seja, sem a interferência do poder estatal, no qual as partes envolvidas elas selecionam uma ou mais pessoas, que são os árbitros, os quais serão responsáveis por decidir as questões a eles submetidas. Nesse ponto, é importante a gente pensar o que pode ser levado para discussão numa arbitragem. Pode ser levado para a arbitragem qualquer questões relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis. E, nesse ponto, é importante a gente entender o que significa direito patrimonial e o que significa um direito disponível. Direito patrimonial é aquele direito que possui uma possibilidade de aferir um valor financeiro em relação a ele. Você consegue monetizar, dar um valor de dinheiro em relação àquele direito. E já o direito disponível é aquele direito em que o seu possuidor ele pode usufruí-lo ou não, e pode, inclusive, transacionar sobre aquele direito. Ao contrário, por exemplo, do direito indisponível, que é um direito de ordem pública, no qual o cidadão ele não pode deixar de utilizá-lo e não pode sequer transacionar sobre aquele direito. É importante também a gente conversar sobre como deve se iniciar uma arbitragem. A arbitragem ela é diferente de um processo judicial em que simplesmente a pessoa, o advogado, vai ao judiciário e distribui uma inicial e dá início a um processo. Para que se inicie uma arbitragem, é necessário que ocorra uma convenção de arbitragem, que as partes celebrem uma convenção de arbitragem. Essa convenção de arbitragem é um gênero que possui duas espécies. A primeira é a cláusula compromissória, a qual é um negócio jurídico inserido em um contrato e prévio ao surgimento de um conflito. Por sua vez, o compromisso arbitral é um negócio jurídico também, mas ele é posterior ao conflito, ou seja, surge um conflito e as partes convencionam a utilização da arbitragem para solucionar aquela demanda. Além disso, é importante a gente salientar que a arbitragem ela tem um trâmite muito mais simplificado, muito mais informal e mais célere do que um processo judicial. Um exemplo que eu acho que ilustra muito bem essa questão é o fato de não existir a possibilidade de interposição de recurso em relação à sentença arbitral, diferentemente do Poder Judiciário, em que você possui possibilidade de N recursos sobre uma sentença. Além disso, também é interessante a gente ressaltar que a sentença arbitral ela é um título executivo judicial e ela possui exatamente os mesmos efeitos de uma sentença proferida num processo judicial. O que isso significa? Se você tiver um litígio e procurar resolver por meio de uma arbitragem, a sentença arbitral ela vai trazer os mesmos efeitos, as mesmas consequências que você teria se você tivesse procurado o Poder Judiciário, por meio de um processo judicial, para resolver aquele litígio. E é importante salientar que a arbitragem ela é regulamentada no direito brasileiro por meio da Lei 9.307, de 1996. Mais especificamente no tema da nossa conversa, que é a arbitragem trabalhista, é importante a gente ressaltar que a arbitragem trabalhista não é um instituto novo. É um instituto, na verdade, que ele é utilizado desde 1996, quando da promulgação da lei de arbitragem. É um tema muito em voga hoje, principalmente por causa da reforma trabalhista, que trouxe algumas especificidades interessantes e que trouxe essa questão da arbitragem à tona. Então, é importante a gente salientar que, segundo o CONIMA, que é o Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, já foram realizadas no Brasil mais de 300 mil arbitragens trabalhistas. Então, é um número muito considerável, apesar de que, infelizmente, essa quantidade de arbitragens trabalhistas ainda é muito pouco distribuída no país.
ela hoje ocorre principalmente no estado de São Paulo, e é um instituto muito interessante para ficar restrito a uma região do país e deve ser levado para todo o Brasil. Então, qual que é a pergunta? Qual que é a novidade que a reforma trabalhista trouxe em relação à arbitragem trabalhista? Então, o primeiro grande ponto, e o ponto mais importante, é que a reforma trabalhista inseriu na CLT o artigo 507, o qual dispõe que nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos da lei de arbitragem. Ou seja, o que esse artigo 507-A trouxe de novidade? Ele trouxe um caso específico de utilização de arbitragem que antes não havia uma previsão expressa. Ou seja, o que esse artigo diz? Esse artigo 507-A da CLT, ele diz que nos conflitos oriundos de contratos individuais de trabalho, nos quais exista a cláusula compromissória de arbitragem, e que o empregado tenha uma remuneração superior a 2 vezes o teto do regime geral de previdência social, que hoje é em torno de R$ 6.000, então esse valor mínimo seria de aproximadamente R$ 12.000, seja levado para a arbitragem por uma iniciativa do próprio empregado, ou que o empregado ele tenha concordado expressamente com aquela cláusula compromissória. E, nesse ponto, é importante a gente ressaltar aquilo que eu trouxe lá atrás sobre a arbitragem, em que a gente traz a distinção da convenção de arbitragem, o gênero, e a espécie, cláusula compromissória e compromisso arbitral. Esse artigo ele trata expressamente da cláusula compromissória. Entretanto, a CLT e quaisquer outras normas legais não vedam a utilização da arbitragem na seara trabalhista por meio do compromisso arbitral. Então, o que a gente tem hoje? O 507-A da CLT, ele trouxe uma figura expressa, na verdade, do que a gente hoje chama de arbitragem trabalhista ordinária. A arbitragem trabalhista ordinária, ela é uma arbitragem que ela tem mais ou menos os mesmos ritos e procedimentos da arbitragem utilizada nas outras searas do direito, e todas as suas características também e vantagens relacionadas ao processo judicial. Então, entrando no tema principal da nossa conversa, que é a arbitragem trabalhista sumária, primeiro é importante a gente ressaltar que o fundamento legal desse instituto é a própria lei de arbitragem, e a arbitragem trabalhista sumária ela é utilizada principalmente para as rescisões trabalhistas. Nesse ponto, é importante a gente fazer uma consideração que, antes da reforma trabalhista, as rescisões elas precisavam ser homologadas no sindicato, mas com a reforma não há mais essa obrigatoriedade. E o que a gente tem percebido, conversado com muitos contadores, é que essa rescisão, muitas vezes, elas têm sido colocadas a cargo sobre a responsabilidade dos contadores, e eles, muitas vezes, sequer são remunerados por esse serviço, e, muitas vezes, não se sentem confortáveis em realizar esse serviço, até mesmo por causa da responsabilidade que recai sobre essa rescisão contratual. Outro ponto também interessante para a gente explicar nessa nossa conversa é que o artigo 28 da Lei de Arbitragem, ele dispõe sobre a possibilidade das partes chegarem a um acordo durante o processo de arbitragem, devendo esse acordo ser formalizado numa sentença arbitral, que a gente chama de sentença arbitral homologatória. Esse fato ele é importante principalmente para distinguir o processo, a arbitragem trabalhista ordinária para a arbitragem trabalhista sumária. Em relação à arbitragem trabalhista, o CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, ele possui um documento de boas práticas de arbitragem trabalhista. E é interessante a gente ressaltar esse documento do CONIMA, porque é muito importante para que a pessoa interessada em fazer uma arbitragem trabalhista procure uma Câmara que obedeça essas recomendações do CONIMA, uma vez que essas recomendações elas diminuem a possibilidade de haver uma nulidade no procedimento. Resumidamente, são várias, na verdade, recomendações do CONIMA, mas eu gostaria de ressaltar algumas que eu considero mais importantes. A primeira é a necessidade da Câmara fornecer para as partes um material explicativo sobre o procedimento, para que as partes entendam o que é a arbitragem trabalhista sumária e, com isso, possam tomar uma decisão consciente sobre a sua utilização ou não. O segundo é a necessidade de se promover uma isenção das custas e dos honorários para o empregado, devendo o empregador arcar integralmente com os custos e honorários da arbitragem trabalhista sumária.
Um outro ponto interessante é que, em virtude da hipossuficiência do empregado, é recomendado que a Câmara ela forneça uma assistência jurídica gratuita para o empregado que não estiver acompanhado de um advogado. Outro ponto muito interessante é que a arbitragem trabalhista sumária ela não pode versar sobre questões, por exemplo, que envolvam saúde do trabalhador, questões de normas ambientais, de trabalho. Isso porque essas questões são de direito patrimonial indisponíveis. E, como a gente disse, só pode ser levadas para discussão na arbitragem questões de direito patrimonial disponíveis. Então, é importante a obediência a essas normas, essas recomendações do CONIMA, para que se evite nulidades nesse procedimento, para que não haja nenhum problema futuro para as partes. Vamos falar um pouco sobre o procedimento da arbitragem trabalhista sumária. O primeiro passo desse procedimento é o contato feito com a Câmara, que vai realizar o serviço. Normalmente, esse contato é feito pelo empregador, mas não há nenhum óbice para que esse contato seja feito pelo empregado. Feito esse contato, é agendado uma audiência para a realização da arbitragem trabalhista sumária. Esse contato ele pode ser feito, inclusive, antes mesmo da demissão, e aí ele é agendado para algo em torno de poucos dias posterior à data do contato. Se as partes não comparecerem no dia da audiência, não há nenhum custo para elas. Se elas comparecerem, dá-se início ao procedimento de fato. O primeiro passo é verificar se o empregado ele está acompanhado ou não de advogado. Se ele não estiver acompanhado, é fornecido para ele um assistente jurídico gratuito. E aí o primeiro passo desse procedimento é uma reunião em separado entre esse assistente jurídico e o empregado. Nessa reunião, o assistente jurídico vai explicar o que é aquele procedimento, como que ele se dará, o que é aquela Câmara onde ele está, explicará que aquela Câmara não possui nenhum vínculo com a empresa, a não ser o contrato celebrado, né, para a execução daquele serviço. Vai explicar que aquela empresa é uma empresa privada, que ela não possui, na verdade, vínculo com nenhuma instituição. Então, vai tirar, na verdade, todas as dúvidas sobre o procedimento e também sobre a própria rescisão contratual. Vai tirar dúvidas também do contrato de trabalho. Tirada todas essas dúvidas, se o empregado estiver confortável e concordar, o próximo passo é a assinatura do termo compromisso arbitral, que é aquele documento que a gente conversou lá atrás, que é a espécie do gênero convenção de arbitragem. Feita essa assinatura, o primeiro passo é o empregador oferecer a proposta de acordo. Depois disso, ele sai da audiência e aí o assistente jurídico ele conversa e explica para o empregado, ele analisa a TRCT, ele conversa sobre todas as verbas rescisórias, ele faz o cálculo, ensina para o empregado como fazer o cálculo de cada verba rescisória, por exemplo, tem que calcular o 13º proporcional, explica para ele como que é feito aquele cálculo, faz o cálculo com ele para verificar se aquele valor está correto, analisa, por exemplo, se ele não tem um direito que não está disposto ali naquela TRCT, que a empresa não colocou. Então, por exemplo, pergunta, empregado, você fazia hora extra, por exemplo, no seu trabalho? E aí o empregado fala, olha, fazia. Se não tiver na TRCT, isso vai ser colocado depois para o empregador para verificar se realmente fazia ou não. Mas, por exemplo, se ele não fazia, ok. Não fazia, R$0 a verba rescisória em relação a isso. Então, feito toda essa explicação, entra de novo para a audiência o representante da empresa, e se o empregado tiver de acordo com a proposta apresentada pela empresa, é formalizado aquele acordo por meio da sentença arbitral, como a gente disse, a sentença arbitral homologatória. A gente imprime essa sentença na hora, as partes assinam, são entregues todos os documentos relativos à rescisão contratual para as partes e finaliza-se o procedimento. Esse procedimento ele é muito célere, ele não demora em mais do que 30 minutos, normalmente. Então, agora vamos falar um pouco sobre as vantagens desse procedimento da arbitragem trabalhista sumária para o empregado. O primeiro é que é um ambiente neutro. Não existe nenhuma pressão sobre o empregado para que ele faça ou não aquele acordo. Ele vai fazer aquilo que ele realmente entender que é melhor para ele. Não existe qualquer pressão realmente sobre o empregado, nem sobre o empregador. Além disso, há um grande respeito à insuficiência do trabalhador, que é um princípio do direito do trabalho.
Esse respeito à insuficiência, por exemplo, se dá com o fornecimento do assistente jurídico gratuito. Além disso, é possibilitado que o empregado ele realize uma reunião em separado com esse assistente jurídico, reunião na qual ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre o procedimento, sobre o contrato de trabalho e sobre a sua rescisão contratual. Além disso, esse procedimento ele é voluntário, ou seja, o empregado ele só participará do procedimento se ele quiser, se for vontade dele. É um respeito, na verdade, ao princípio da autonomia da vontade das partes. Além disso, há a possibilidade de instituição de uma multa por descumprimento daquele acordo. Normalmente, estipula-se uma multa de 20% sobre o valor global do acordo, e, no caso da empresa, do empregador, não cumprir aquele acordo, o empregado ele vai receber o valor dessa multa de 20%. Isso é muito interessante para o empregado, primeiro, porque força o empregador a cumprir o acordo, né? E é uma garantia a mais para ele de que ele vai ter sucesso em receber aqueles valores acertados. Um outro ponto interessante, igual eu disse, é um título executivo judicial, como se fosse mesmo uma sentença proferida na Justiça do Trabalho. Então, no caso de não haver o cumprimento desse acordo, o que a gente recomenda normalmente é que o empregado ele procure a Câmara primeiro, para que a Câmara procure o empregador, tente conversar para ver se consegue cumprir aquele acordo. Se realmente não tiver um retorno da empresa, a empresa se negar realmente a cumprir aquele acordo, é facultado ao empregado procurar a Justiça do Trabalho, mas não para discutir aquelas verbas rescisórias, e sim para executar aquela sentença arbitral. Então, é um procedimento muito mais simples para o empregado, caso não haja o cumprimento do acordo. Por fim, em relação ao empregado, é interessante o fato de que ele não é responsável pelo pagamento do custo do procedimento, como a gente disse anteriormente. Já em relação às empresas, é importante a gente ressaltar primeiro a segurança jurídica desse procedimento. Como eu disse lá atrás, o CONIMA estima que já foram realizadas mais de 300 mil arbitragens trabalhistas no Brasil. E, segundo o próprio CONIMA, menos de 1% dessas arbitragens trabalhistas foram questionadas judicialmente. E isso é muito interessante porque, vamos supor, por exemplo, uma empresa que, num período de tempo X, faça 100 demissões, o que esses números dizem friamente é que menos de uma pessoa, no máximo uma pessoa, irá, na verdade, procurar a justiça para questionar esse procedimento arbitral. E isso leva, na verdade, à segunda grande vantagem, que é a redução do passivo trabalhista. Isso faz com que diminua consideravelmente o número de ações trabalhistas daquela empresa que usufrui esse serviço. Além disso, é interessante a gente perceber que esse procedimento ele resguarda a empresa de ter que pagar de novo por essas verbas. Muitas vezes a gente percebe que o empregado ele faz a rescisão, recebe determinada verba e depois ele entra com uma ação judicial para questionar o recebimento daquelas mesmas verbas que ele recebeu lá atrás na rescisão. E isso entra já também na uma outra vantagem que a gente coloca aqui nesse slide, que é que a audiência ela é toda gravada por vídeo e por áudio. Então, no caso, por exemplo, disso acontecer, do empregado ele cobrar um valor que ele recebeu na rescisão, esse vídeo e áudio que é disponibilizado para as partes, ele pode ser utilizado como meio de prova, inclusive, nesse processo judicial. E também, por fim, há a possibilidade do parcelamento da verba rescisória. O que a gente recomenda é que esse parcelamento seja feito de modo que a parcela não seja inferior à remuneração mensal que o empregado recebia. Mas há, então, essa possibilidade de parcelamento da verba rescisória. Além disso, a gente percebe algumas vantagens para ambas as partes. A primeira que a gente pode perceber é a celeridade do procedimento. O procedimento ele é marcado com poucos dias de antecedência e a audiência trabalhista desse procedimento ela não dura mais, normalmente, do que 30 minutos. Além disso, não há condenação de honorário de sucumbência, como ocorre hoje, depois da reforma trabalhista, na Justiça do Trabalho. Então, hoje, a gente pensar que os honorários de sucumbência eles variam em torno de 10% a 20% do valor da causa, é uma redução significativa também dos custos para o empregado e para o empregador. Uma outra grande vantagem é a redução das incertezas das partes. Por quê? Porque as partes elas trazem para si o controle da situação. As partes elas vão definir
qual que vai ser o acordo feito. Elas tiram, na verdade, um terceiro imparcial, que no caso, por exemplo, é o juiz, para que elas definam como que será feita essa rescisão. Outro ponto importante é a informalidade desse procedimento. Esse procedimento ele é bem informal, não tem aquela áurea da audiência trabalhista na Justiça do Trabalho, em que você tem o juiz no púlpito, fica todo mundo sentado numa mesa, muito mais tranquilo, de modo que o empregado se sinta mais à vontade por estar naquele ambiente. Isso é algo, inclusive, muito interessante para uma outra grande vantagem, que é o apaziguamento da relação entre o empregado e o empregador. O que a gente percebe na arbitragem trabalhista sumária é que a empresa que utiliza esse procedimento, ela sempre volta a utilizar esse procedimento, e o empregado, na grande maioria das vezes, quando ele sai da audiência da arbitragem trabalhista sumária, ele se sente acolhido, ele se sente respeitado pela empresa. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, o empregado saindo, conversando com o responsável, com o representante da empresa. E isso também é interessante porque diminui a litigiosidade daquela relação e a possibilidade do ajuizamento de uma ação judicial posterior por qualquer outro motivo. Além disso, o procedimento ele é confidencial, e isso é muito importante para as partes, para que ninguém mais tenha conhecimento de informações sensíveis, sobre, inclusive, a remuneração do empregado e sobre até questões sensíveis à empresa, de modo, por exemplo, que exista, por exemplo, um segredo industrial relacionado àquela empresa, aquele segredo industrial ele não será, por exemplo, disponibilizado para o público. Um outro ponto interessante é que o árbitro e o assistente jurídico eles são especializados na arbitragem trabalhista sumária, especializados nessa parte da rescisão contratual do trabalho. Então, existe uma segurança muito maior para o procedimento e as partes se sentem muito mais seguras, muito mais informadas sobre a rescisão trabalhista. Outro ponto interessante é a desnecessidade de homologação judicial, que é talvez a grande diferença relacionada ao acordo extrajudicial que pode ser celebrado entre as partes, como, por exemplo, ocorre quando se faz no próprio escritório de contabilidade, faz um acordo sobre aquela rescisão. Então, a sentença arbitral ela é um título executivo judicial e o acordo extrajudicial ela não é um título executivo judicial. E outra grande vantagem é o respeito à vontade das partes, que é um princípio geral do direito de autonomia da vontade das partes. Então, o empregado e o empregador só participarão do procedimento se eles realmente tiverem interesse em fazê-lo. Resumidamente, gente, a arbitragem trabalhista sumária é isso. Eu aproveito para me colocar aqui à disposição para quem quiser entender mais profundamente tanto a arbitragem trabalhista ordinária, quanto a arbitragem trabalhista sumária, quanto até mesmo os outros métodos adequados de solução de conflitos. Coloco aqui os meus e-mails para ficar à vontade, para vocês me procurarem. E caso alguém tenha também alguma dúvida, fique à vontade para mandar um e-mail e entrar em contato. Tá ok? Muito obrigado e agradeço mais uma vez o convite do CRC Minas Gerais.